Olá, eu sou Matheus Mourão. Com 215 mil votos e 16% do eleitorado do Tocantins, o deputado federal Irajá Abreu foi eleito como senador mais novo do Brasil. E o Orla TV conversa com ele. Começando, senador, agora senador, né? Esse fato de ser o senador mais novo do Brasil, como o senhor encara isso? Bom, para mim é um orgulho poder ter tido a oportunidade de ter sido eleito. Quero agradecer os 215 mil eleitores tocantinenses que me confiaram o seu voto de esperança. E eu fiquei muito orgulhoso de ter sido o senador mais novo da história do Brasil, com 35 anos de idade. E claro que eu vou retribuir essa confiança com trabalho, com muita dedicação, com muita seriedade e trabalhando, que é o que eu sempre fiz nesses 2 mandatos como deputado federal, em que eu tive a honra e a oportunidade de entregar obras em 106 municípios do estado e quero continuar trabalhando como um senador municipalista. Agora deputado e a partir do dia 1º senador, quais são os planos e os projetos para o Tocantins? Bom, primeiro o que eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e registrar é também os meus cumprimentos ao governador reeleito, Mauro Carlessi, que eu desejo muita sorte e também sucesso na condução do seu mandato como governador, e também o meu companheiro, que foi eleito senador da República, Eduardo Gomes, e nós certamente vamos trabalhar pelo bem do estado do Tocantins, representando o estado lá no Senado Federal. Nós precisamos entender que uma coisa é a eleição, que foi já superada, definido os 24 deputados estaduais e também os 8 deputados federais, além dos 2 senadores eleitos, que agora nós precisamos nos preocupar com o Tocantins. E precisamos, para isso, trabalhar em harmonia. Todos os deputados eleitos, com os senadores, os 2 eleitos mais a senadora Kátia, nós precisamos nos unir as forças com os prefeitos dos 139 municípios, independentemente de eu ter sido apoiado por uma parte deles ou não, mas para a gente pensar num projeto de Estado, em sintonia com o governo atual, com a gestão administrativa do Mauro Carlessi, para que a gente possa alavancar o crescimento do Tocantins, trazendo obras, recursos para o nosso estado, a conclusão das rodovias federais que são importantes, as pontes, as obras para os municípios tocantinenses. Então a gente precisa alinhar agora o discurso e trabalhar para o bem do Tocantins. Com essa sua resposta, então, quer dizer que o senhor vai apoiar o Mauro Carlessi agora nessa reeleição dele? Na verdade, eu vou apoiar o estado do Tocantins, porque eu tenho uma obrigação com o estado de ajudar os municípios e querer o bem do Tocantins. E para mim poder contribuir com o meu estado, eu preciso naturalmente apoiar o governo que foi eleito democraticamente, dando todo o suporte que for necessário e ajudando na bancada federal a trazer os recursos que são importantes para o estado do Tocantins, para que sejam administrados pelo governador em exercício. Uma coisa é a gente poder ajudar administrativamente o governo do estado, e eu farei com muita alegria e responsabilidade. Diferentemente de alianças políticas, de participação em governo, isso são assuntos completamente distintos e que a gente precisa, naturalmente, tratar com muito equilíbrio, com muita responsabilidade e serenidade. Um fato que muita gente comentou é que agora tem mãe e filho no Senado. Como o senhor vê isso? Eu vejo isso com muita naturalidade. É muito comum, como já aconteceu em várias legislaturas, e comigo também não foi diferente, a gente está no Congresso Nacional, que é um lugar único. Fui deputado federal 2 vezes, como parlamentar, e a senadora, também senadora. E nós sempre trabalhamos em sintonia com o Tocantins, ajudando os municípios, ajudando os governos pelos quais a gente já teve a oportunidade de poder trabalhar. E agora nós vamos estar novamente afinados e trabalhando para o bem do estado. Trato isso com muita naturalidade. O nosso compromisso é com o estado, não existe vaga do Irajá, vaga do Eduardo Gomes, vaga da Kátia, 3 vagas de senadores é do Tocantins. E claro que os nossos eleitores, os tocantinenses, elegeram os seus representantes por merecimento, Quem teve as melhores propostas, quem apresentou os melhores projetos para o estado, teve o reconhecimento através das urnas.
E aí nós temos agora o dever de retribuir aos tocantinenses com trabalho e dedicação. Outro fato também, como o senhor vê sempre atrelar o seu nome, a sua imagem à sua mãe? Eu trato isso com muita naturalidade também, porque quando você tem um bom exemplo, né, uma boa referência, que é o caso da senadora Cátia Abreu, que é um exemplo de mulher, de mãe, de senadora, de pessoa pública, eu quero sempre me espelhar nos bons exemplos. E ela, para mim, é um grande exemplo de política, uma pessoa séria, dedicada, que se aprofunda nos temas nacionais e também nos temas estaduais. E, para mim, ela me orgulha como filho e como tocantinense. Agora, a responsabilidade de cada um é diferente. Cada um tem os seus deveres e obrigações. E a minha obrigação é em servir o Tocantins e os 139 municípios do estado. E faço isso com muita alegria e com muita responsabilidade. Outro fato também é que quando o senhor foi eleito, nas duas últimas pesquisas, o senhor apareceu como em primeiro lugar, mas no resto da campanha as pessoas até não acreditavam na sua vitória. E como que é visto, né? Assim, foi uma campanha mais silenciosa? Como que foi? Olha, foi uma campanha muito desafiadora. Hoje de manhã eu levantei cedo e estava me recordando de tudo que aconteceu na campanha e relembrando, né, os desafios, os obstáculos, as dificuldades, as aflições que a gente tem durante toda uma campanha. E não é fácil você ser candidato da oposição, como eu fui aqui no governo, aqui no Senado Federal, enfrentando um governo muito forte, que foi eleito, né, no primeiro turno, com uma votação muito expressiva, apoiando outros dois candidatos ao Senado, e que trato isso com muito respeito e naturalidade, e você enfrentar um aparato desse realmente não é fácil, igual no Tocantins, em que a presença da máquina do Estado sempre fez a grande diferença. E lembrando também que, além de poder enfrentar o governo estadual, eu tive também um enfrentamento do governo federal, né, que também apoiava outros dois candidatos a senadores e que também prestigiou muito esses candidatos nos municípios através das emendas. E também tivemos o obstáculo do governo da capital, que também apoiava os dois, né, outros dois senadores e não a mim. Então, na verdade, a gente conseguiu aqui, com muito trabalho, com muita dedicação e com muita obstinação, vencer e romper uma barreira de 3 governos, o governo da capital, o governo estadual e também o governo federal. É claro que a gente tem que fazer o dever de casa, né? Eu procurei estar presente em todos os municípios, estive visitando 139 municípios do estado, fiz questão disso, tentei cumprir com todas as minhas obrigações políticas, partidárias, eleitorais. Agora também tem a mão divina, né? Se Deus não abençoa, se não abre os caminhos para a gente poder, diante de uma adversidade tão grande, naturalmente eu não teria conseguido esse resultado tão positivo. E eu fiquei muito feliz e muito orgulhoso de ter tido essa grande vitória, uma vitória que marcou a história do Tocantins, não apenas por ter sido o senador mais novo da história, mas também por ter sido o primeiro senador eleito que não tenha sido do lado do governo eleito. Todos os seus governos eleitos elegeram os seus 2 ou 1 senador, quando é disputada uma vaga. E pela primeira vez esse modelo foi rompido. Em relação à bancada agora federal, tanto de deputados federais como os senadores, já há alguma conversa entre vocês? Olha, a eleição foi esses dias, né? Nós ainda não tivemos uma oportunidade de nos reunirmos, os parlamentares que foram eleitos, nem federais e nem estaduais. Inclusive estou pronto para isso. Acho que nós precisamos nesse momento de unidade. Unirmos os deputados estaduais, os 24 estaduais, os 8 federais, os 3 senadores, o governo eleito e pensar num projeto de Estado em que as diferenças políticas fiquem para um segundo plano e, em primeiríssimo lugar, os interesses do Tocantins, do povo tocantinense. E eu quero aqui me registrar o meu compromisso, né, de poder estar ajudando o Estado, ajudando as cidades, ajudando o governo que foi eleito democraticamente, independentemente de ter sido apoiado ou não. Para mim isso é indiferente. Em relação agora ao cenário nacional, nesse segundo turno, se acaso Jair Bolsonaro venha a ser eleito, ele terá o seu apoio? Com certeza. Naquilo que for bom para o Brasil e para o Tocantins, evidentemente, ele terá meu apoio integral.
Aquilo que não for benéfico ao Estado e também ao país, não precisa contar comigo. O aumento de impostos, por exemplo, é uma pauta que, em qualquer governo, eu estando na base ou na oposição, eu sou radicalmente contra aumento de impostos, em qualquer momento, em qualquer que seja o governo, como também qualquer projeto ou iniciativa que fira os princípios da vida e da família. São cláusulas pétreas que eu considero, né? São condições sine qua non do meu mandato. Aumento de imposto jamais e nada que possa ser prejudicial ao princípio da vida e da família brasileira e do país. E em relação a Fernando Haddad? Eu acho que o candidato Fernando Haddad, ele já foi prefeito de uma capital, a maior capital do país, do terceiro maior orçamento do Brasil, durante 4 anos. Tem, sem dúvida, com isso, uma experiência administrativa de um orçamento muito vultuoso, que é a cidade de São Paulo. E ele está bem na pesquisa, está disputando, chegou até o segundo turno, com todo merecimento, democraticamente, foi eleito no primeiro turno, juntamente com o candidato Bolsonaro, e acho que vai ser um embate muito acirrado, muito equilibrada a disputa. Pode ser que fique em detalhes aí a diferença entre no próximo presidente e o que, infelizmente, não tiver o êxito. Sérgio, muito obrigado pela entrevista, senador. Obrigado, Matheus. A gente agradece a sua audiência e a gente se vê no próximo Orla TV.